o que eu vou passar na aula de hoje. Tá? E se concentrem na aula, estudem pela aula, que entendendo ela, vocês conseguem fazer a prova de forma bem tranquila. Tá? E eu sempre peço, se tiverem dúvida, não estiverem entendendo a explicação, um exemplo, como foi feito, perguntem que eu explico de novo. Tá? Surgiu dúvida, podem perguntar, não tem problema. Eu explico todo o conteúdo que vai ter na Matemática 3, depois a gente faz ali uns exercícios, um simulado, né, para ver se vocês conseguiram aprender bem ou não o conteúdo, e se surgem mais dúvidas a gente vai tirando. Então, o primeiro conteúdo que a gente vê hoje é matrizes. Deixa eu pegar aqui a caneta. Tá. O que é uma matriz? Tá. Matriz é quando a gente tem assim, ó, olhem direto para o exemplo ali, ó, quando a gente tem escritos números em linhas e colunas. Tá? Então, quando a gente tem organizadinho em linha e coluna, não importa o que tem dentro, pode ser qualquer número, tá? Isso aqui é uma matriz. Tá? Se a gente olhar, elas têm linhas e vão ter colunas. A matriz, ela pode ser representada assim, que nem tá um exemplo ali com dois risquinhos retos, pode ser uns parênteses grandes, assim, não tem problema, ou também um colchete. Tudo isso representa uma matriz. Tá? Toda vez que a gente vê números organizados em linhas e colunas, esses números são matrizes. Eu vou pular ali para o próximo, tá? Se tiver alguém terminando de copiar, anotar ou tirando print, só me avisar que eu volto ou espero mais um pouquinho, tá? Vocês podem escrever ou falar aí, tanto faz, que preferirem. Vamos ver uma coisa importante e bem simples aqui de matriz. A ordem, tá? Isso aqui é bem importante, tá? É uma coisa fácil, mas se o cara não der atenção, pode dar uma rateada. Olha só. O que é a ordem de uma matriz? É simplesmente o número de linhas pelo número de colunas. Então, se a gente olhar ali os exemplos, ó, vamos olhar aqui para a letra A. Olha a matriz que eu tenho ali, ó, menos 1, 8, 0, menos 4. Tá? Se perguntar somente a ordem, qual a ordem das matrizes? É só eu contar o número de linha e o número de coluna. Ó. Quantas linhas tem a matriz da letra A? Tem uma, duas linhas. Deixa eu apagar para não ficar em cima dos números. Tá? Então tem uma, duas linhas. Então bota dois, ó, dois. Colunas tem quantos? Tem uma, tem duas. Então é uma matriz aqui, ó, 2 por 2. É uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Tá? Se a gente olhar ali para a letra B, perguntar qual é a ordem da letra B, quantas linhas tem aqui na letra B? Uma, duas, tem duas linhas. E colunas? Uma, duas, três. Então a ordem dessa matriz aqui é 2 por 3. Tá? Tem que ter atenção, porque se a gente olhar para a letra A e a gente confundir, trocar as coisas de lugar, ia dar certo igual, porque os dois números são igual. Tá? Mesmo errando, a gente acaba acertando. Agora, a matriz da letra B, se o cara inverte os números, ele erra quando? Ele erra a matriz, ele vai errar o tamanho da matriz. Então, sempre tentem lembrar, é primeiro o número de linhas e depois o de colunas. Ó, vamos ver a letra C. Quantas linhas tem aqui na letra C? Ó? Uma, duas, três linhas. E colunas tem uma, duas. Tá? Então, ó, a matriz 3 por 2, ela tem três linhas e duas colunas. Em exercícios de ordem, tá? Vocês não se preocupem, não se assustem se dentro da matriz tiver uma raiz, tá? Número negativo teria uma fração, qualquer coisa. Porque quando tu está falando em ordem, a única coisa que importa para a gente é contar as linhas e contar as colunas, nada mais importa. Tá? A gente não vai usar os números para fazer nada naquele momento. A gente só quer saber o tamanho da matriz. Tá? Eu vou deixar um minutinho nessa tela para quem estiver anotando, terminar de anotar, quem estiver tirando print, tira, e em seguidinho eu já pulo para o próximo slide ali que tem mais exemplos. E se alguém ficou com alguma dúvida, só perguntar aí que eu já vou respondendo, tá? Se surgiu dúvida, mandem.
Vamos lá, aqui, deixa eu botar um outro exemplo para vocês. Outro exemplo não, agora a gente vai ver dentro de matrizes ainda, tá? Adição de matrizes. Tá? Vamos ver como é que funciona a soma de matrizes, tá? Para somar duas matrizes ou mais, tá? Mas se faz da mesma forma. Então é o seguinte, vamos direto para o exemplo para entender. Quando o exercício fala assim, ó, dadas as matrizes, aí ele vai dar duas matrizes. Aqui a gente tem uma matriz A e aqui a gente tem uma matriz B. Quem já assistiu a Matemática 1, se lembram lá dos conjuntos numéricos, que é a união, intersecção, que eu comentei lá. Também tinha conjunto A e conjunto B. O A e o B, ele é somente o nome do conjunto ou o nome da matriz, tá? Não importa que letra é aquilo ali, tá? Eu botei A e B, mas se aparecer na prova C e D, E, tanto faz, tá? X e Y é a mesma coisa, não muda nada. Então, o que eu tenho que fazer com essas duas matrizes? Eu tenho que somar, tá dizendo aqui, ó, A mais B, tá? Então, para somar duas matrizes, como é que a gente vai fazer? Deixa eu fazer aqui embaixo, bem passo a passo. A gente vai somar os números que estiverem na mesma posição. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, o 1, ó, tá? Qual é o número que está na mesma posição que ele está lá na matriz B? É 1. Então, vai ficar, ali vai ficar 1 mais 1. Deixa eu botar aqui. Tá? Depois, vamos olhar aqui embaixo, 5, ó. Quem é que está no mesmo lugar que o 5 está lá na outra matriz? Ah, também é o 5. Então, vai ficar 5 mais 5. E vai montando. Depois, lá em cima, o 2. Quem é que está no mesmo lugar do 2 lá na matriz B? É o 2. Essas duas matrizes são iguais, sempre vou dar os números iguais. Mas nunca se deixem errar por terem números iguais. Somar, tá tudo igual aqui, acho que tem coisa errada, não tem nada a ver, tá? Eu estou falando isso porque eu vejo que isso acontece às vezes. Depois, o 4, ó. Vai somar com quem? Quem está no mesmo lugar que o 4? É o 4. Então vai ficar 4 mais 4. Tá? Montou, o que a gente faz agora? A gente só soma, ó. Vai ficar lá em cima, ó. 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Embaixo, 5 mais 5, 10. Depois, 2 mais 2, 4. Depois, 4 mais 4, 8. Acabou. Tá? Então, na soma de matrizes, a gente soma os números que estão na mesma posição. Tá? Só cuide do seguinte, ó. Às vezes o cara olha assim, vou fazer, dá para olhar aqui já colocando o resultado direto, como é uma soma simples, só sempre cuidem, porque a gente faz isso de cabeça, de olho, quando vê um número que está num lugar, soma com o que está no outro, tá? Sempre tem que ter bastante atenção para não cometer esses erros, só isso. Vou deixar aqui um minutinho e no próximo slide eu vou passar mais um exemplo de soma, tá? Mas se alguém ficou com alguma dúvida aí, pode mandar. Tá, professor, mas essa questão de linhas, na hora que tu vai fazer a questão, nessa área só soma, não tem divisão? Ou pode ter alguma que tem divisão? Assim, ó, na prova de vocês, só de matrizes, é só isso aqui de soma, tá? Dentro do conteúdo de matrizes, se vocês, por exemplo, olharem lá na apostila, é um conteúdo muito extenso, é um conteúdo bem longo, tá? Mas aqui, bem de forma resumida, a gente só vai ver soma, tá? Para vocês é isso aí que vai aparecer. Bem assim como eu estou colocando aqui, e aí no próximo exemplo ali também vai ser bem parecido. Dá uma olhadinha, antes de eu resolver, dá uma olhadinha nele e vai acompanhando a resolução. Daí qualquer coisa tu manda a pergunta de novo que daí a gente vê se ficou alguma coisa ainda.
Vamos lá, posso trocar aqui. Qualquer coisa é só avisar que eu volto, tá? Sem problema. Vamos ver um exemplo aqui, número 3. Ó, eu tenho duas matrizes, tá? Matriz A, matriz B, pediu para fazer assim, ó, A mais B. Tá? Esquece isso aqui, vamos fazer tudo aqui embaixo. Tá? Olha só. Como é que vai ser, ó? Eu vou olhar para o 2, esse 2 aqui, tá? E ele vai somar com quem tiver na mesma posição que ele está lá na matriz B, ó, que é o 6. Se alguém tiver dificuldade, tenta imaginar que sobrepor, botar uma matriz em cima da outra, assim, para olhar os números que estão na mesma posição. Então, ali, vai ficar assim, ó, 2 mais 6, tá? Depois, ó, vou ali para o 4 embaixo dele, ó. Quem está na mesma posição do 4? Olha lá, é o 3. Então, aqui vai ficar 4 mais 3. Depois, ó, o 6 está na mesma posição lá na outra matriz, é o 0. Então, vai ficar 6 mais 0. Na outra coluna, ó, indo para o 5 agora, aqui, ó. Esse 5 aqui. Ele está na mesma, quem está na mesma posição que ele está lá na outra matriz é 1. Então, ali vai ficar 5 mais 1. Embaixo do 5 tem o 0, ó. Quem está na mesma posição do 0 lá na outra é o 4. Então, aqui é 0 mais 4. Por último, né, o 8, que é o 2 que está na mesma posição. Então, vai ficar assim, ó, 8 mais 2. Depois de fazer isso, só somar ali, ó, 2 mais 6, 8, 4 mais 3, 7, 6 mais 0, 6, 5 mais 1, 6, 0 mais 4, é 4, e 8 mais 2 é 10. Tá aqui a resposta final, é essa matriz aqui, ó. Certo? Vou deixar aí um minutinho para vocês anotarem um exemplo, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, deixa eu ler ali. Guilherme, só um pouquinho. Não tem isso, Guilherme. Vai cair para vocês relacionado a matrizes só a ordem que eu passei ali, que era linha, coluna e soma. Tá? As outras partes de matrizes não vai cair. É bem isso aqui que eu estou passando. No caso ali, anterior foi as colunas primeiras da A e depois da B. Agora é uma da A, uma da B, uma da A, uma da B, isso? Assim, ó, quando a gente está fazendo soma, tá, eu tenho que somar os números que estão na mesma posição. É que lá no exemplo 2, as duas matrizes eram iguais, tá? Por isso que deu as somas todas iguais. Nessa daqui, ó, se a gente olhar para esse 2 aqui, ó, peraí. O 2 aqui, ó, que eu circulei, tá? Ele vai ter que somar, ele vai ter que fazer uma soma, porque está pedindo aqui, ó, A mais B, com o número que tiver na mesma posição que ele está lá na matriz B. Então, eu vou olhar lá para a matriz B, quem é que está na posição que o 2 está? É o 6, então o 2 vai ter que somar com 6. E aí eu vou fazer isso para cada número. Se olhar o 4 ali embaixo do 2, ó, ele vai somar com quem? Com quem tiver na mesma posição que ele está lá na matriz B, que é o 3. E assim eu fui montando ali. Ó, se olhar para o 6, lá na matriz B, quem está na mesma posição é o 0. Depois olhar para o 5 ali, ó. Na outra matriz, quem está no mesmo lugar dele é o 1. Embaixo ali o 0, lá na outra é o 4, e assim por diante. Não sei se eu consegui tirar a dúvida, mas... Tá, mas eu vou deixar mais um minutinho aqui, se alguém tiver mais alguma coisa pode mandar aí, eu já troco ali, e aí quando eu trocar, acabou a matrizes, tá? A gente já vai entrar num conteúdo novo. Então, reforçando, matrizes é isso aqui que eu passei para vocês, tá? Ordem, que é só contar linha e coluna, e soma, que é somar números que estão na mesma posição. Depois, que eu explicar todo o conteúdo, tudo isso que a gente está vendo vai voltar em exercício, a gente vai fazer um simulado que vai ter tudo. Tá? Tipo assim, ó, bem parecido com o nível de prova. Guilherme, assim, ó, se tivesse tivesse uma matriz C aqui,
a forma de fazer a soma, se eu fosse somar A mais B mais C, seria a mesma, entendeu? Só somar números que estiverem na mesma posição, sempre fazendo isso. Beleza? Mas não se preocupem, assim, ó, que é bem simples, que nem eu tô passando aqui para vocês, tá? Não vai ter nada diferente. Tá, vou trocar aqui, vamos lá para a próxima. Certo, a gente vai ver aqui, ó, polinômio, tá? A gente vai ver duas coisas de polinômio, tá? Uma é bem simples e bem fácil, e a outra dá um trabalhinho, mas não é difícil, tá? Só que tem que ter bastante atenção, para vocês pegarem bem como é que faz. A primeira delas é o grau, que é muito simples mesmo, tá? Anotem isso aqui, tirem print, tá? Porque se vocês não anotassem essas definições que eu coloco aqui, ó, rapidinho, em um dia, 2 dias, vocês vão esquecer o que, que é aquilo, o que, que aconteceu, como é que foi feito. É importante ter para se esquecer, lá, passa lá, dá uma olhadinha nas anotações e aí vai relembrando. Então, aqui, o que, que é o grau de um polinômio? Tá? O que define o grau do polinômio é o maior expoente do x. Tá? Quem são os expoentes do x? São aqueles numerozinhos que ficam em cima, assim, os menorzinhos. Isso aqui são os expoentes. Tá? Aí tem expoente, por exemplo, se tiver escrito assim, 2 elevado a 3, o 3 é expoente do 2. Esses numerozinhos que estão em cima do x são os expoentes. Tá? E o maior deles define o grau. Então, no exemplo 1, ó, que pergunta o grau dos polinômios, a letra A. Tá? O que eu tenho que fazer para descobrir o grau? Eu tenho que olhar os expoentes do x e ver quem é o maior. Ó. Tem x, tem vários x, vários. Tá? Tem que olhar todos, para ver qual é o maior expoente que aparece. Tá? Então a gente tem assim, ó, aqui no 6x ali é 1, quando não aparece, tem 2, tem 3, 4 e 5. O maior que tem é 5. Então o grau do polinômio é 5, bem simples. Tá? Mas vocês têm que sempre cuidar para olhar todos. Usualmente, geralmente acontece de estar assim, que nem eu coloquei aqui, ó, da esquerda para a direita, do maior para o menor. Tá? Mas se isso aqui tivesse tudo fora de ordem, não tem problema. Então não vão só lá no primeiro que aparece ali, é 5. Aí quando vê lá no meio tem um expoente 6, um expoente 7. Olhem todos, para não ter nenhum erro desse tipo. Na letra B, ó, tá? Qual é o maior expoente de x? Ó, a gente vai ver x aqui, 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 aqui. O maior é 4. Então, aqui o grau do polinômio é 4. Tá? Então, grau de polinômio é simplesmente olhar e ver quem é o maior expoente do x. Anderson, assim, ó, não quero que tu fique nervoso, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer um cálculo de polinômio, mas é fácil, é tranquilo, tu vai ver, não te preocupa. Nem esquenta a cabeça. Tá? A gente vou explicar bem na manhã, vocês vão entender, bem tranquilo. Tá? Vou deixar aqui, ó, a parte do grau é só isso, só ver o maior expoente do x e acabou. Pode ser o maior polinômio possível, assim, tá? Uma folha de polinômio. Tem que olhar o expoente do x, o maior deles é o grau, acabou. Tá? Vou deixar um minutinho aqui para vocês anotar o exemplo, é importante ter, tá? E aí eu já, no próximo slide, eu vou fazer um outro exemplo de grau aqui.
Posso trocar aqui, vamos pro próximo. Tá? Só lembrando, se tiver alguém terminando de anotar, qualquer coisa, só colocar aí que eu volto ou espero mais um pouquinho, não tem problema. Tá? Então, olha só esse exemplo 2. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó, nesse exemplo 2, eu quero que vocês copiem esse exemplo, imaginem o seguinte, ó, é de grau do polinômio, tá? É o que eu acabei de explicar para vocês ali. Mas imaginem que eu não passei um exemplo desse na aula e caiu na prova, vocês vão ter que fazer. Tá? Qual das alternativas vocês marcariam? Eu só vou pedir, eu vou dar uns minutinhos para vocês copiar e ler a questão e resolver, tá? Só vou pedir para, por enquanto, ninguém colocar a resposta no chat ainda, tá? Depois eu pergunto para vocês, aí quem quiser botar a resposta, coloca aí para a gente ver. Tá? Leiam com calma, uma por uma ali, depois eu explico se alguém ficar... Eu acredito em algumas dúvidas nessa aí, e a gente tira essas dúvidas daqui a pouquinho. E aí, quem respondeu, quiser colocar aí o que vocês marcaram, que eu já vou dizer qual que está certa. E se alguém errar, não se preocupa, porque eu tenho certeza o seguinte, ó, se errou aqui, essa aqui, se cair na prova, vai acertar. Não precisa ficar preocupado em errar. Errar faz parte. E a hora de errar é agora. Tá? Então é o seguinte, ó, o que está perguntando essa 2 aqui? Ela pergunta qual dos polinômios que tem aqui ele tem grau 3. Né? Então, o que determina o grau? É o maior expoente do x. Tá? Aí a dúvida geralmente que acontece aqui é o cara começa a olhar para os polinômios, um para baixo do outro, e vai ver que em todos eles tem 3. Todos eles têm um x igual a 3 e acaba se confundindo às vezes por causa disso. Tá? Mas como é que a gente faz para não se confundir com tanto x, com tanto expoente numa questão dessa? Tá? Eu acho mais simples a gente fazer o seguinte, ó. A gente olha um por um e vai botando no cantinho aqui o grau deles. Tá? Por exemplo, na letra A,
Qual é o maior expoente do x ali? A gente olha todo mundo onde tem x. Ó. A gente observa todos e vai ver que o maior é o 4. Né? Então, esse polinômio aqui tem grau 4. E eu estou buscando um aqui ó, que tem grau 3. Tá? Então, a letra A não é a resposta, certo? Vamos para a letra B. Vamos ver ali onde tem x. E vamos ver qual é o maior expoente do x. É o 5. Então, esse polinômio aqui tem grau 5. Não é o que eu quero, estou procurando um que tenha grau 3. A letra C, vamos olhar onde tem x. O maior expoente que tem aqui é o 3. Então, esse polinômio aqui tem grau 3. É a resposta que eu estou procurando. Ó. A resposta certa é a C. Quem colocou ali C acertou. E só para finalizar aqui, ó, a letra D, para a gente olhar todas, ó, olha um por um. Qual é o grau do polinômio da letra D? O maior expoente do x é o 5. Então, o grau desse aqui é 5. Tá? Se cair assim, olha um por um. É mais fácil. Exatamente. Se o cara fica tranquilo, é tudo, né? Se o cara se apavora, meu, se embanana tudo. Tá? Eu já vi isso acontecer várias vezes em prova. O cara sabe fazer, aí se atrapalha, fica nervoso com um detalhe, bum, 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 erra um monte de coisa. Então fiquem tranquilos. Tá? Porque o que vai cair na prova é o que eu estou trabalhando aqui com vocês. E vocês vão ter depois uns exercícios que vocês vão poder estudar pelos exercícios, que nem foi na matemática 1 e na 2. Vão refazendo aquilo, vai ficar tranquilo. E nessas aqui, ó, que tem x, expoente, um embaixo do outro, para não embaralhar a vista também, que os caras olham rápido e se engana, façam que nem eu fiz aqui, olha um por um. Vai devagarzinho, olha um por um. A prova vai bem tranquila, e a chance de errar alguma coisa por dar uma rateada dessa diminui. Vai para zero praticamente. Tá? Então sempre tem que ter atenção máxima. Qualquer detalhe, qualquer desvio que se faça na matemática, a gente acaba errando a questão. Tá? Vamos ver aqui, então, a outra parte do polinômio. Tá? Essa aqui, ó, eu tenho que fazer um cálculo, tá? Vou pedir bastante atenção agora. Vão acompanhando aí, vão perguntando se tiverem dúvidas, tá? Que a gente vai ver assim, ó, o valor numérico do polinômio. Lembram, quem assistiu a matemática 1, que tinha o valor numérico da função, ó, deixa eu escrever uma função, que era assim, tipo assim, f de x igual a x mais 3, tá? Tem uma função qualquer. E aí o exercício vai lá e pede se eu calcule f2. Quem assistiu a matemática 1 lembra disso? Ó, já vão puxando na memória. Faz pouco tempo que a gente teve matemática 1. Tá? O que eu faço ali? Eu tenho que, onde tiver o x, ó, só olhar ali o f entre parênteses x, embaixo f entre parênteses 2. Eu tenho que substituir. Tá? Aonde tem x, eu tenho que colocar o 2. Então, eu vou lá para a função, ó, no lugar do x eu coloco 2, e aí eu vou fazer o cálculo. 2 mais 3 é 5. Acabou, eu fiz o valor numérico da função. Tá? Agora, a gente vai ver o valor numérico de um polinômio. Qual é a diferença do valor numérico da função para o valor numérico do polinômio? Tá? A única diferença é que nos polinômios a gente vai ter potenciação, porque vai ter lá x ao quadrado, x elevado a 3, tá? Então a gente vai ter uma potenciação para resolver. Relembrando o que é a potenciação, ó. Eu vou escrever aqui para vocês acompanhando. Se eu tenho isso aqui para resolver, 2 elevado a 3, tá? O 3 é o expoente, tá em cima, menorzinho, que nem no x lá, os expoentes do x, que é o expoente. Tá? Então, 2 elevado a 3. Como é que eu resolvo isso aqui? Em potenciação, o 2 é base e 3 é expoente. Sempre vai ser a base vezes ela mesma, então sempre vai ser esse 2 vezes ele mesmo, a quantidade de vezes do expoente. O expoente é 3, vou colocar o 2 aqui, então, 3 vezes. E vou multiplicar tudo. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. E eu vou fazer isso para qualquer potenciação. Ó. Olha esse exemplo aqui, o 2 elevado a 5. Tá? Como é que a gente resolve 2 elevado a 5? Repete o 2 5 vezes, tá? E multiplica todo mundo. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Se a gente pegar uma assim, ó, 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, como é que fica? O 5, repete aqui,
2 vezes 5 vezes 5, 25. Assim, e assim por diante para qualquer potenciação. Tá? Conseguiram entender a parte da potenciação ali? Se alguém ficou com alguma dúvida, é importante tirar para poder entender o exemplo 1 ali do polinômio. Que a gente vai ter que resolver umas potências ali. Então, no exemplo 1, tá? Como é que vai ficar aqui? Ó? A montagem é exatamente a mesma coisa do valor numérico da função. Tá? E lembrando o seguinte, ó, lembram quando a gente tinha a função assim, ó, 2x, 3x, tá? O que acontece aqui entre 2 e o x, a operação que acontece? Lembram que é a multiplicação. Tá? Tá dizendo 2 vezes o x. E é a mesma coisa aqui no polinômio. Ó. Como é que se lê esse polinômio aqui, esse p de x? Ó? 3 vezes x ao quadrado mais x menos 1. Tá? O que eu faço então? Tá? Me deu o polinômio e pediu para calcular isso aqui, ó, P3. Tá? P3, como é que vai funcionar esse P3 aqui? O que eu vou fazer primeiro? Entre parênteses eu tenho 3, né? Então vou substituir esse 3 no lugar do x. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó, 3 vezes x ao quadrado. Então no lugar do x eu vou colocar 3. Vai ficar 3 ao quadrado. Mais x, no lugar do x eu vou colocar 3, menos 1. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu somente troquei onde tinha x, eu apaguei o x e coloquei 3. Só troquei um pelo outro. Não fiz nenhum cálculo ainda. Tá? A primeira etapa é essa. Agora a gente tem essa expressão aqui, ó, 3 vezes 3 ao quadrado mais 3 menos 1. O que eu tenho que resolver primeiro? Primeiro, eu resolvo potenciação. Tá? Então, primeiro, ó, não vai dar certo isso aqui. Potenciação. 3 elevado a 2. Quanto é que é 3 elevado a 2? Se a gente olhar naquele quadrinho lá em cima, ó, eu tenho ali 3 elevado a 2. Como é que a gente resolve? Ó? O 3 multiplica ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3, 9. Então, 3 elevado a 2 é 9. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 9 mais 3 menos 1. Certo? Resolvi a potência. Agora, eu tenho multiplicação, soma e subtração. Tenho que fazer primeiro a multiplicação, tá? Então, vamos resolver aqui, ó, 3 vezes 9 é 27. Aí, por último, vou repetir aqui, ó, mais 3 menos 1. E agora é só fazer essa soma e subtração. Nesse momento da soma e da subtração, façam em sequência, tá? Para não dar erro. Porque se alguém quiser juntar o número do fim com o número do começo, pode se confundir, pode dar errado com a sinal. Então faz assim, ó, 27 mais 3, 30, 30 menos 1, 29. Tá aqui a resposta final. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que tem que ter atenção, porque a gente tem algumas etapas ali para concluir ela. Tá? Deem uma olhadinha e anotem bem esses exemplos. Tá? Eu vou passar mais um exemplo dessa, mas se alguém não entendeu alguma coisa ali, pode mandar aí. Daqui uns 2 minutinhos eu troco a página e vou dar um tempinho para vocês copiar bem detalhadamente esses exemplos.
Posso trocar aqui, vamos lá para o próximo exemplo. Tá? É a mesma coisa, tá? Eu tenho que fazer o valor numérico desse polinômio aqui. Tá? Então, eu vou montar aqui desde o começo, tudo tá prontinho ali, mas eu vou montar aqui, precisa acompanhar na montagem, eu tenho que calcular P2, né? Então, o que que eu faço primeiro? Onde tiver x, eu coloco 2. Olha lá o polinômio, 2 vezes x ao quadrado, então vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado. Mais 3 vezes o x, então vai ficar 3 vezes o 2, mais 2. Tá? Então eu só troquei, ó, onde tinha o x, aqui tinha x ao quadrado, lá tinha x, eu coloquei o 2. Só troquei o x pelo 2. Depois de fazer isso, eu tenho que resolver potência, né? Deixa eu apagar isso aqui, não dá confusão. Eu tenho que resolver ali o 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vai multiplicar ali, ó, ele mesmo duas vezes. 2 vezes 2 é 4. Então, assim, ó, vai ficar 2 vezes 2 elevado a 2 é 4, mais essa multiplicação que já dá para ser feita, 3 vezes 2, 6, repete lá o mais 2. Agora, só fazer essa multiplicação primeiro aqui, ó. 2 vezes 4, 8, e vai repetindo lá, mais 6, mais 2. E por último, ó, soma tudo na ordem aqui, ó. 8 mais 6 é 14, 14 mais 2 é 16. Tá? Anotem o exemplo, qualquer dúvida, mandem aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. O polinômio é isso, tá? Vai ser grau e o valor numérico. Essas duas coisas vão ser cobradas de polinômio. O próximo slide já é conteúdo novo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, não entender alguma parte, só manda aí que eu explico de novo. Professor, essa última soma de baixo aqui é de outra questão ou é a continuação da Ó, final? peraí. Isso aqui tudo é da conta, ó. A única Uhum, coisa que eu resolvi separado foi o 2 elevado a 2, que foi lá em cima para botar a resposta aqui, ó. Tá? Resolvi o 2 elevado a 2, deu 4. Coloquei o 4. Aí fui seguindo, ó. 3 vezes 2, 6. Repeti lá, só baixei mais 2. Aí aqui, ó, eu fiz 2 vezes 4, que deu 8. Repeti o 6, repeti o 2, só fui baixando. Aí por último eu fiz a soma, ó. 8 mais 6, 14, 14 mais 2 deu 16. uhum. Então, não é aqui, nessa outra aqui, 2 elevado a 2 igual a 2 vezes 2, 4. Aí eu resolvi separado a parte da potência, né? Para resolver a potência, o interessante é fazer separado para não dar confusão. Ou se o cara faz de cabeça, pode dar uma rateada. Então eu fiz separado e a resposta que eu achei aqui, ó, que é o 4, eu coloquei embaixo do 2 elevado a 2, que é a resposta dali. Tá certo. Uhum. Beleza, qualquer coisa pode mandar aí. Obrigado.
Beleza, vamos adiante. Posso trocar aqui? Vamos ver qual é o próximo conteúdo. Ah, o próximo conteúdo, quem já assistiu a 1 também vai lembrar, tá? É o fatorial. Eu passei lá é cobrado algumas coisas, aqui é cobrada outras, tá? Mas é em relação ao mesmo fatorial. Já vão olhando aí quem se lembra, ó. O que é o fatorial? O fatorial é o quê? Sempre que tiver um número e junto com esse número tiver uma exclamação, tá dizendo que isso aqui é um número fatorial. Para resolver um fatorial, a gente vai fazer uma coisa bem simples, ó. A gente começa a escrever a partir dele e escreve em ordem decrescente até 1. Então, 4, 3, 2, 1. E multiplica todo mundo, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 4 fatorial é igual a 24. Se vocês olharem aqui para esses fatoriais que eu coloquei aqui, ó, 3 fatorial, 3, 2, 1, tudo multiplicado, né? 6, o 4, 4, 3, 2, 1, 24, 5, ó, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, e assim para qualquer um, tá? É importante ter isso aqui anotado, tá? Quem já tem lá na matemática 1 e não quiser, não precisa, porque já tem lá. Mas quem está assistindo a primeira vez ou não sabe onde anotou, já aproveita e anota aqui, ó, que no próximo slide eu vou mostrar aonde a gente vai aplicar o fatorial. Tá? Vou deixar aqui um minutinho para vocês anotarem e já vou pular ali para o próximo. Vamos lá, vamos trocar. Posso trocar aqui? Onde a gente vai usar o fatorial aqui na matemática 3, tá? A gente vai usar no cálculo de anagramas, tá? Aí eu coloquei o que é um anagrama, tá? Basicamente, anagrama é quando a gente pega uma palavra qualquer e sai trocando de ordem as letras e vê quantas palavras diferentes a gente forma só trocando de ordem as letras. Então, vamos direto para o exemplo ali. No exemplo 1, está perguntando quantos anagramas a gente pode formar com a palavra prato. Tá? O que é um anagrama de prato? É eu pegar e trocar de ordem as letras. Por exemplo, se eu trouxer o O para cá e levar o A para lá, é um anagrama. Outro é, ó, troquei tudo de ordem, é outro anagrama. Vocês vão notar que a gente começa a fazer isso e dá nitidamente para perceber que as palavras não vão ter sentido, não tem problema. Tá? Anagrama não é só o que faz sentido, é todas as palavras que a gente forma só trocando de ordem as letras. Bom, complicado fazer isso, né, no olho ou na mão, porque umas são grandes, mesmo as pequenas é fácil a gente se confundir. Então, como é que a gente calcula anagrama? A gente vai olhar para a palavra, tá? A palavra é prato, e vai contar quantas letras tem em prato.
1, 2, 3, 4, tem 5 letras, certo? Depois de contar as letras, a gente vai ali e vai ver se tem alguma delas que é repetida, né, para ver se repete alguma letra. A gente observa que não, tá? E aí eu peço assim, ó, sempre atenção na hora de contar as letras e atenção para ver se não tem nada repetido, tá? Então, tem 5 letras, nenhuma repetida. É só fazer o cálculo do 5 fatorial. Tá? E quem é o 5 fatorial? A partir do 5, escreve até o 1, em ordem decrescente até o 1. E multiplica todo mundo. Então, com prato, a gente consegue formar 120 palavras diferentes. Tá? Vou deixar aqui um minutinho para vocês anotar bem esses exemplos aqui, esse exemplo, e já troco. Se alguém não entendeu o exemplo, ou tiver alguma dúvida, pode mandar. Mas e agora se tiver palavra repetida ali, daí como que a Ah, gente faz? daqui a pouquinho eu vou passar um exemplo da repetida, tá? Até lá eu já vou reforçando bem sempre olhar se não tem repetida, porque a gente tem que sempre ter essa observação, tá? Mas em seguidinho vai ter um exemplo ali da repetida. Ah, então tá bom, muito obrigado. Vou colocar no próximo exemplo aqui para a gente ver. Olha só, exemplo 2. Quantos anagramas podemos formar com a palavra fixador? Tá? Então, mesma coisa. Vamos contar todas as letras que tem fixador. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 letras. Tem alguma repetida? Tá? Sempre atenção nessa parte. Aqui não tem nenhuma repetida. Tá? Então, se não tem repetida, eu vou resolver o quê? 7 fatorial. O que é 7 fatorial? Ó? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando todo mundo, tá? Vai dar aqui, ó, 5.040. Então, com fixador, só trocando de ordem as letras, dá para formar 5.040 palavras diferentes. Tá? Então,
Sem repetida, acho que foi tranquilo, né? Aí o pessoal já fica ansioso com a repetida. O que, que acontece com a repetida, né? Vem aquela pulga atrás da orelha. Tá? Mas olha só, vamos ver o exemplo da repetida. Olhem para 3 ali. A maioria, o pessoal pensa assim, agora vem, né? Com repetida vai ficar difícil, mas não vai ficar não. Olha só, quantos anagramas podemos formar com a palavra arara? Tá? Aí o cara olha para ela e já vê, ó, tá cheio de letra repetida. Tá? Como é que a gente faz quando tem repetida? Primeira coisa, a gente vai contar quantas letras tem ali naquela palavra. Então, arara tem 5 letras. Vou colocar aqui assim, ó, 5 fatorial. Tá? E a gente já percebeu que tem letras repetidas. Quando tiver repetido, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão, ó, vou botar aqui montar uma fração, tá? E aqui na parte de baixo da fração, eu vou colocar o fatorial das letras que se repetem. Olha só, a letra A, quantas vezes aparece a letra A na palavra? 3 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 fatorial. Tem mais uma repetida ali, não tem? Tem um R que aparece 2 vezes. Então, coloca do lado do 3, 2 fatorial. Primeira coisa que a gente faz é isso. Tá? Então, a gente conta tudo, bota o total, fatorial do total. Se tem repetida, a gente monta uma fração. Ali na parte de baixo, eu vou colocar o fatorial das letras que se repetem. Aqui, a letra A aparece 3 vezes e a letra R aparece 2. Depois de fazer isso, eu vou resolver os fatoriais. Né? Quanto é que é 5 fatorial? A gente fez agora há pouquinho ali. Né? Deu 120. Lembram? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá 120. Aí vai ficar 120 dividido. Quanto é que é 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. É 6. Coloca 6 aqui. Quanto é que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E aqui, ó, isso aqui é importante. Quando a gente tem um número, um fatorial do lado do outro, assim, sem nada, tá acontecendo a mesma coisa que estava lá no 2x, 3x, sei lá. Tá multiplicando. Tá? Então, aqui embaixo vai ficar o resultado de um fatorial vezes o do outro. E 6 vezes 2 ali é 12. Para finalizar, 120 dividido por 12 é 10. Então, com arara dá para fazer 10 palavras diferentes. Ali na 4 tem mais um exemplo. Tá? Ó, vamos fazer daqui a pouquinho eu faço essa. Deixa eu fazer o exemplo 4, mas essa tá cheia de repetido, né, cara? Onde é que tu me tira essa? A gente faz, não dá nada. Vamos fazer a 4 primeiro aqui. Ó, na número 4. Não, mas a gente faz, tu vai ver. Deixa eu fazer a 4 aqui, daí eu faço o paralelepípedo, tá? Peraí. Quantos anagramas podemos formar com a palavra carro? Olha só. Então, o carro. Opa, estou na tela errada aqui tentando escrever. Tá. Tem quantas letras carro? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5. Então, bota aqui 5 fatorial. Em carro, tem alguém que repete? Tem, né? Tem a letra R que aparece 2 vezes. Então, bota assim, dividido por 2 fatorial. Mais alguma repetida? Não, né? Então, aqui é só resolver 5 fatorial dividido por 2 fatorial. 5 fatorial é 120. 2 fatorial é 2. E 120 dividido por 2 é 60. Tá? Vamos ver aqui o paralelepípedo. Como é que ficaria? Vamos contar tudo aqui. Deixa eu contar aqui no chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 14 letras. Vai dar grande, cara. Eu te adianto isso. Então, tem 14 no total. Então, bota assim, ó, 14 fatorial. Vamos ver o que sai. Mas adianto para vocês também que não vai ter nada de absurdo na prova de grande, de números absurdos, tá? Agora vamos ver as repetidas aqui, ó. Vocês vão me ajudando, tá? Porque essa palavra é grande, que o cara se perdeu, eu vou falar. É fácil. Para mim não é diferente. Tá? Vamos começar o P ali. Quantas vezes aparece o P? 1, 2, 3. Se alguém vê que eu errei, me fala, por favor. Não tem problema. 3. Vamos ver qual é a próxima. O A. Vamos ver quantas vezes aparece o A. 1, 2, 2A.
que mais que a gente tem repetido aqui? O R só tem um. O L, 2 L. Isso, né? Tá. Vamos colocando aqui, ó. Depois do L tem o E. 2, 3 E. E eu acho que é isso, né? Não tem mais ninguém repetido ali, pelo que eu tô vendo. Não, né? Tá, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó. Eu vou fazer, deixa eu pegar minha calculadora, porque 14 fatorial, pessoal, vai dar um número absurdo. Quem tem calculadora aí científica do celular, né, procura lá o botãozinho na científica só da exclamação. Ele é o fatorial. Aposto que alguém já olhou e deve ter se perguntado para que serve esse botão. Tem um monte de coisa lá. Vamos ver aqui, deixa eu abrir. 14 fatorial. 14 fatorial vai dar... Meu Deus do céu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não vou conseguir nem resolver. Coloque na calculadora de vocês o 14 fatorial, só para enxergar lá o que dá. Eu acho que é 87 bilhões. 87 bilhões, 178 milhões, 891.200. Entendeu? Então, assim, ó, a forma de fazer, independente da palavra, é a mesma. Só que, obviamente, se a palavra for grande, tipo essa que tem 14, vai dar um número gigante. Claro que depois a gente vai dividir, vai diminuindo, mas vai dar muito alto. Assim. Tá? Eu até, assim, ó, na parte do exercício, depois eu resolvo isso aqui, deixa eu anotar, e vejo o resultado final. Mas é assim que se faz. Peraí, deixa eu ler a pergunta do Guilherme. Assim, ó, quando tem mais de 2 fatoriais, aqui não vai acontecer, tá? Aqui, o que vai acontecer é isso aqui, ó, se tiver a palavra repetida, tu vai ter que montar uma divisão e vai resolver os fatoriais e dividir os resultados, tá? Agora, lá na matemática 1, tem soma de fatorial, aí tem outro conteúdo, que envolve fatorial, né? Que, de qualquer forma, para resolver qualquer expressão, primeiro resolve o fatorial e depois opera o resultado. Tanto soma, multiplicação, divisão, subtração, isso não importa. Tá? Mas o Guilherme conseguiu entender o que acontece nessa palavra gigante? O resultado fica gigante. Entendeu? Mas a forma de fazer é a mesma. Mas deixa eu anotar uma coisa aqui, que depois, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, eu resolvo aqui só para a gente chegar no resultado final, só para não ficar no ar. Eu também não quero perder tempo, quero terminar os conteúdos antes, né? Tá. Deixa eu pular para a próxima aqui. Então é o seguinte, ó, vamos trocar de conteúdo de novo. Tá? Acabou a parte de anagrama, é só isso. Ou tem palavra repetida ou não tem. Tá? Quando tem repetida, tem que cuidar ali, tem que montar a divisão e sempre olhem com calma para contar as letras para não dar nenhum erro do tipo ali, de o cara, tipo, paralelepípedo tem 14, o cara bota 13, aí vai errar. Tá? Mas não se preocupe que não vai ter palavras gigantes para vocês. Vamos ver um pouquinho de geometria, tá? Da geometria espacial. Lá na matemática 1, a gente vê um pouquinho da plana, né? A gente vê perímetro, vê área. Aqui a gente vai ver um pouquinho da espacial. Bem parecido, assim. Tá? O que a gente vai ver primeiro? Ó? A gente vai ver um pouquinho do cubo. Tá? O que é um cubo? Né? Um sólido geométrico. Que exemplos a gente tem de cubos, assim, práticos? A gente tem aquele cubo mágico das cores, que tem que deixar todos os lados da mesma cor. Né? Que lá é um cubo. Um dado é cúbico, né? Como é que o cubo é formado? Ele é formado por quadrados, tá? Tem todas as faces iguais. Tá? O que são as faces de um cubo? Eu coloquei aqui a quantidade de faces. Mas o que são as faces? Imagina que a gente vai construir um cubo de papelão, são as paredes do cubo, tá? Então as paredes são as faces, são 6 faces que tem. E coloquei aqui arestas, né? O que são as arestas? São 12 arestas. Imagina que a gente vai construir um cubo de palitinhos. Quantos palitinhos eu preciso para fazer um cubo? Eu preciso de 12. Tá? Então, nessa primeira etapa aqui são só conceitos. É interessante anotar a quantidade fácil de aresta, porque pode ser importante.
A quantidade face, eu dou uma dica. Tá? Se vocês estiverem em uma situação que pergunte quantas faces tem um cubo ou um paralelepípedo, tá? É simplesmente olhar para o ambiente que vocês estão. Se a gente está em casa, tá? Estou aqui no meu quarto. Quantas paredes tem no meu quarto, contando chão e teto? Tá? São 6, né? Conta todas. São 4 paredes, mais o chão e mais o teto. Óbvio que isso não funciona se o cara estiver numa peça estranha, tipo, que tem um monte de quino, algo do tipo. Mas se a gente está numa peça normal, que é padrão retangular, só contar as paredes, chão e teto que tu vai ter a quantidade de face, que é 6. Tá? Só vou deixar um minutinho aqui para todo mundo dar tempo de anotar e já vou pular para o primeiro exemplo ali que a gente vai ver a área do cubo. Ó, vamos ver então como é que funciona a área do cubo. Tá. Lembram, lá na matemática 1, a gente trabalhou um pouquinho de geometria plana, tá? E eu passei a área de quadrado, do retângulo e do triângulo. Né? Então aqui a gente está vendo o cubo. O cubo ele é formado por quadrados. Tá? Então como é que funciona a área do quadrado? Só para a gente relembrar. Primeiro, lá na pergunta diz o seguinte, ó, calcule a área total de um cubo que tem aresta 5. A aresta 5 é só o tamanho do lado do cubo. Tá? Então todos os ladinhos dele são 5, tudo 5 metros. Tá? Como ele é formado, ó, a gente tem um cubo desenhado aqui, né? Como ele é formado por quadrados, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular a área de um quadrado. Né? Eu desenhei separado, na hora de resolver, vocês não precisam desenhar nada, tá? Só ir fazendo. Como é que calcula a área de um quadrado ou de um retângulo, que é a mesma coisa, tá? É simplesmente pegar a medida de uma parede de um lado e multiplicar pela medida do outro lado. Então, aqui vai ficar o quê? Ó, 5 vezes 5. Né? Então, a área desse quadrado, olha só aqui, ó, 5 vezes 5 é 25 metros quadrados. A fórmula, quem quiser anotar, está aqui, ó, base vezes altura. Tá? Só multiplicar um lado pelo outro. Então, calculei a área de um quadrado, achei 25 metros quadrados. Tá? Só que ela está perguntando ali a pergunta, qual é a área total do cubo? Né? Quantos quadrados a gente precisa para formar um cubo? Né? Quantas faces tem um cubo? São 6. Não é 6? Então, a gente simplesmente vai pegar esse 25 aqui, ó, e vai multiplicar por 6, que vai dar 150 metros quadrados, está aqui embaixo. Pega o resultado da área do quadrado e multiplica por 6. Tu tem a área total do cubo. Tá? Vou mostrar aqui embaixo, ó, usando a fórmula da área total do cubo. Tem uma fórmula para isso também. Tá? Aí vai direto para o resultado. Eu acho mais simples calcular primeiro a área do quadrado, pegar esse resultado e multiplicar por 6. Tá? Se eu usar a fórmula diz o quê? Ó? Área total igual a 6 vezes A ao quadrado. Esse A é a medida da aresta. Tá? Se a gente olhar o A como medida da aresta, olha ali embaixo, ó, ficou 6 vezes a aresta é 5, 5 ao quadrado. Tá? Aí tem potenciação para resolver. Lembram do 5 ao quadrado? O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Ó, tá aqui o 25. E 25 vezes 6, os mesmos 150. Tá? O resultado é o mesmo. Só que eu acho mais simples a gente pegar assim, a aresta é 5, vou lá e calculo o quadrado. 5 vezes 5, 25. Pega esse resultado e multiplica sempre por 6. Aí tu tem a área total do cubo. Tá? Vou deixar aqui um minutinho para vocês anotar o exemplo
Já pulo ali para o próximo slide que tem mais um exemplo para vocês. Ó, a resposta do paralelepípedo está aí, ó. 605.404.800. Imagina fazer na mão. Tá, vamos para a próxima aqui. Próximo exemplo de área do cubo. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Ó? A área total de um cubo de aresta 4 metros. Tá? O que eu faço, então? Vou calcular a área do quadrado que tem lá do 4. É só fazer 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. O resultado que deu aqui, ó, 16, multiplico por 6. E 16 vezes 6 vai dar 96 metros quadrados. Tá? Quando a gente está trabalhando de área, só para reforçar isso aqui, a gente sempre vai ter a unidade de medida ao quadrado. Tá? Se é centímetro quadrado, se for metro, é metro quadrado. A unidade de medida que for vai ser ao quadrado quando a gente está trabalhando área. Tá? Está quase no fim, tá? No próximo slide a gente já vai entrar no paralelepípedo, no finalzinho dos conteúdos, a gente já entra nos exercícios. Vou deixar aqui um minutinho e já pulo ali para o próximo.
Vamos lá. Vamos ver um pouquinho do paralelepípedo agora. Tem alguém copiando aí? Pois. Só deixa eu terminar aqui de copiar. Ah, beleza, tranquilo. Me avisa aí, então. Tá, fechou, era. Terminei. Beleza, então, vamos lá. Então, é só, um paralelepípedo. Tá? O que é um paralelepípedo? É mais fácil a gente ter exemplos de paralelepípedos são mais comuns. Né? Por exemplo, a gente pega uma caixa de sapato, pode pensar, Tamara, tranquilo, só tenta pegar as perguntas da presença depois, de repente, não perder a aula. Você tem que ter as perguntas da presença, aí tu vê com algum colega. E tá faltando só um pouquinho agora, tu não consegue, de repente, segurar um pouquinho aí as perguntas depois tu consegue. Já estou acabando o conteúdo. Tá, olha só, o paralelepípedo, se a gente pegar, por exemplo, assim, ó, eu estou aqui no meu quarto é uma peça retangular, né? O ambiente que eu estou, então, é um paralelepípedo, né? Porque tem chão, parede, teto, é um paralelepípedo. A gente tem mais exemplos. A gente tem 3 medidas aqui, né? O A, o B e o C. Tá? Comprimento, largura e profundidade. E aí é o seguinte, ó. O que a gente tem no paralelepípedo? A gente tem 6 faces, o número de faces é a mesma coisa lá do cubo. Tá? Tem 12 arestas. Arestas é os palitinhos que a gente ia precisar para construir um cubo. Tá? E aqui eu coloquei tem 8 vértices. O que é vértice? Imagina o seguinte, ó, a gente vai montar um paralelepípedo de palitinhos. Né? Como é que a gente vai unir os palitinhos? Ah, vamos pegar massinha de modelar. Massinha de modelar seriam meus vértices. Tá? Então, isso aqui é só o que é um paralelepípedo e do como ele é formado. Ah, outra coisa importante. Se a gente pegar o seguinte, olhar no paralelepípedo assim, ó, deixa eu desenhar aqui a profundidade dele para você enxergar. Essa parede desse lado aqui, vamos supor que isso aqui é uma peça, né? Essa parede aqui, ó, ela tem que ser exatamente igual ao oposto dela lá do outro lado, ó. As duas têm que serem iguais. A mesma coisa serve para a parte de cima, para a parte de baixo, e a parte da frente e a parte de trás. Sempre os opostos são iguais. Tá? O lado da frente é igual ao lado de trás. O lado da direita tem que ser igual ao da esquerda, de cima igual ao de baixo. Tá? Vou deixar aqui só um minutinho que estiver anotando, escrevendo isso aqui, e a gente vai ali para um exemplo do paralelepípedo, a gente vai ver só o volume, tá? E aí depois a gente já vai entrar nos exercícios. O volume do paralelepípedo é bem simples, vocês vão ver. Posso trocar aqui, terminando. Então, o volume, ó, anotem o conceito. O que é volume? Tá? Volume é medida de capacidade. Tá? É o que cabe dentro de alguma coisa. Quando a gente está falando de área, a área é medida de superfície. Quero cobrir o chão aqui do meu quarto com piso. Vou comprar piso em metro quadrado, é área. Tá? Vou cobrir superfície. Agora, quando eu quero saber volume é medida de capacidade. É só pensar o seguinte, ó, como é que a areia e brita é vendida lá na madeireira? Tu vai comprar por metro cúbico. Tá? Então, quando a gente tem metro cúbico, centímetro cúbico, é volume. Tá? Então, metro cúbico simboliza volume. Como é que eu faço o cálculo de volume de um paralelepípedo? Tá? Eu tenho 3 medidas no paralelepípedo, sempre vou ter 3. Né? A fórmula do volume está aqui, ó, A vezes B vezes C. Mas o que isso significa? Simplesmente é eu multiplicar todas as medidas do paralelepípedo. Tá? Ó, tanto faz quem é A, quem é B, quem é C. Como é que eu faço o cálculo do volume aqui? Eu vou fazer 5 vezes 8 vezes 10.
5 vezes 8 vezes 10 aqui vai me dar 400. Tá? Então, aqui, como a unidade de medida é centímetro, vai ficar 400 centímetros cúbicos. Tá? Se fosse metro, ia ficar metro cúbico, assim, de acordo com a unidade de medida. Então, o volume do paralelepípedo é simplesmente multiplicar as três medidas dele. Tá? Só isso. Vou deixar um minutinho que preciso copiar o exemplo, e aí no próximo slide a gente já vai entrar na parte de exercício. Tá? Aí, nos exercícios, é bem importante, tá, para vocês mesmo, que vocês tentem fazer todos. Tá? Imagina o seguinte, ó, vocês tiveram aula até agora, a aula acabou, agora é prova. Tá? É prova. Imagine isso. Façam tudo que vocês conseguirem fazer, façam com calma. Depois eu vou corrigir tudo, e aí se tiverem dúvidas, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Tá? Aí, enquanto o pessoal está copiando aí, deixa eu já dar os recadinhos para a gente já ganhar tempo. Quando eu colocar nas telas de exercício, vou pedir primeiro para vocês copiarem os exercícios e depois começar a resolver. Tá? Então, na primeira tela, vai ter lá, sei lá, 4 exercícios. Copiem os 4 que estão aparecendo ali primeiro. Primeiro copia tudo. Que eu vou deixar ali a 3, 4 minutinhos por tela e vou trocar. São 3 telas de exercício. São 10 no total. São 10 exercícios. Tá? Então, lá na primeira tela tem 4. Copia os 4. Tá? Copiou os 4, continua a tela, já pode ir resolvendo. Troquei a tela, copio os que estão na próxima tela. Tá? Porque daí dá tempo de todo mundo copiar e fazer no mesmo tempo igual para todo mundo. Eu consigo controlar melhor aqui. Posso colocar lá, já terminaram de copiar a parte do volume? Tá, vou lá então, vou colocar aqui na tela de exercício. Esses exercícios aqui é simulado, não é o da presença, tá? O da presença é depois que eu vou colocar. Então aqui, ó, primeira tela, vou marcar aqui, ó, acho que uns 3 minutinhos dá para copiar tudo, né? Vou marcar uns 3 minutinhos e eu pulo para a próxima. Então.
Vou colocar na próxima tela aqui, tá? Vou marcar aqui uns 3, 4 minutinhos e pulo para a última, daí na última eu deixo ali. Vou colocar a última, tá? Peraí. Não, Guilherme, quando não tem repetida, é só. Acho que ele saiu, deve ter caído na internet. Já respondo quando eu voltar. Peraí. Deixa eu botar na última página aqui. Então tá aí as 3 últimas. Façam tudo que vocês conseguirem fazer, façam com calma, não se preocupem se vão errar, tá? Eu vou corrigir e vou tirar as dúvidas. Daqui uns 10 minutinhos, 15, menos de 15, assim, eu começo a correção, tá? Até lá vão fazendo aí, qualquer dúvida e podem mandar. Deixa eu ver se o Guilherme já voltou. Tá. Não, quando não tem repetido é só fazer normal. Só fazer o fatorial da quantidade.
Pode ser, pode fazer dessa forma, Guilherme. Dá certo também. É da fórmula daí, né? Seguindo a fórmula, é isso aí. Vamos começar a correção para dar tempo de eu corrigir todas com calma e tirando dúvidas de vocês. Não sei se conseguiram terminar, como é que tá a situação aí. Tá? Mas se tiver alguém terminando, segue fazendo aí e vai dando uma olhada nas primeiras que eu estou corrigindo ali. Qualquer coisa me pergunta. Deixa eu voltar aqui para a gente ver a número 1. Tá, a número 1 é de soma de matrizes. Tá? Então lembram que para somar tem que somar números da mesma posição. Tipo esse 5 aqui vai somar com 2. Depois embaixo 6 com 0. O 1 que está ali no meio com o 6 lá em cima. Ó, fica 1 mais 6. Embaixo do 1 tem o 0 na matriz A. Vai somar com 15. Depois o 3, esse 3 aqui, com 9. Embaixo tem o 10 e ele vai somar com o 2 lá na outra matriz. Todos os números que estão na mesma posição. Tá? Então aqui, ó, depois de montar, só somar tudo, ó, 5 mais 2, 7, 6 mais 0, 6, 1 mais 6, 7, embaixo 0 mais 15, 15, depois 3 mais 9, 12, embaixo 10 mais 2, 12, tá? Então, fechou aqui a nossa resposta número 1. Vão conferindo aí, qualquer dúvida, perguntem. A número 2. O que pede a 2? Só está pedindo a ordem. O que é a ordem da matriz? Contar a linha e contar a coluna. Quantas linhas tem essa matriz aqui? Ó? 1, 2, 3 linhas. Por quantas colunas ela tem? 1, 2, 3. Tem 3 linhas e 3 colunas. A ordem dela, então, aqui é 3 por 3. A número 3. A número 3 é somente do grau do polinômio, ó, que é, de certa forma, o mesmo nível de dificuldade da ordem da matriz, que é só contar linha e coluna. O que a gente faz lá no grau do polinômio? A gente vai olhar quem é o maior expoente do x. Então, a gente olha para o x aqui tá, do polinômio. Tem aqui e tem aqui. Qual é o maior expoente que aparece ali? O maior expoente é o 4. Então, o grau aqui é 4. A resposta aqui é 4. Tá, então já foi aí 3. A número 4, com certeza, é a mais complicadinha da matemática 3, tá? Que é aquela do valor numérico do polinômio. Mas eu já digo assim para vocês, ó, se alguém ficou com muita dificuldade na 4, mas entendeu bem o resto, nem se preocupem muito, tá? Tipo, vamos ver agora pelos exercícios como é que vocês foram. Porque se entendeu bem todo o conteúdo, só essa aqui tá meio capenga, não tem problema. Agora, se não entendeu algumas outras coisas, aí é bom reforçar, tá? Então, lá no número 4, a gente tem o polinômio e eu tenho que calcular P2. Tá? O que eu faço aqui? No lugar do x, eu vou colocar 2. Olha lá o polinômio, 5x ao quadrado. 5 vezes 2 ao quadrado. Coloquei no lugar do x o 2. Mais 4 vezes x
4 vezes 2, menos 2. Tá? Então, só troquei o x pelo 2, primeira coisa. Depois, tem que resolver o 2 elevado a 2, né? A potência, ó. Ó, que é o quê? É 2 vezes 2, que é 4. Então, aqui vai ficar assim, ó, 5 vezes 4, mais 4 vezes 2 é 8, repete lá o menos 2, tá? Aí resolve essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 4. Eu vou fazer aqui, ó, fica meio estranho, mas é o espacinho que a gente conseguiu. 5 vezes 4 é 20, repete lá o mais 8 e o menos 2. Para finalizar, ó, vamos fazer pela ordem, ó, faz 20 mais 8, 28, e 28 menos 2, a resposta final aqui é 26. Tá? Então tá aí as 4 primeiras. Vou deixar um minutinho e já troco, tá? Se tiver alguém arrumando alguma coisa aí. Qualquer dúvida, vocês me parem, porque senão eu vou seguir na correção, tá bom? Vamos lá para a próxima página aqui. Número 5. A 5 é a mesma coisa daquela que eu passei para vocês na aula que eu estava explicando o grau do polinômio. Tá? O que pede aqui? Ó? Pergunta qual dos seguintes polinômios tem grau 4, né? Ó, grau 4. O que a gente faz para não se confundir? Olha um por um. Letra A, qual é o grau do polinômio da letra A? Olha para o x e olha onde tem o maior expoente, o maior é 5, então o grau aqui é 5. Lembrando, estou procurando um que tenha grau 4. Na letra B, olha para todo mundo onde tem x e olha os expoentes, vê qual é o maior. O maior é 6. Na letra C aqui, ó, o maior expoente do x aqui vai ser 5. E na letra D, obviamente a letra D, né? Não é A, B e C, vai o que sobrou, mas vamos olhar aqui, ó. O maior expoente aqui é o 4. Então, aqui a resposta certa da número 5 é a letra D. Número 6 é de anagrama, tá? Ó, pergunta, quantos anagramas podemos formar com a palavra escola? Vamos ver a palavra escola aqui. Quantas letras tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bota aqui 6 fatorial. Tem alguma repetida? Não, né? Não tem nada que repete. Então é só resolver 6 fatorial. Que é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que vai dar 720. Tá, tá aí o número 6. A número 7 também é de anagrama. A pergunta, quantos anagramas podemos formar com a palavra crocante? Tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vai contar quantas letras tem crocante. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar aqui, ó, 8 fatorial. Tem alguma letra repetida aqui em crocante? Ó, deixa eu apagar isso aqui para a gente não se confundir. Tem, né? Tem a letra C, que aparece 2 vezes. Então, bota aqui dividido por 2 fatorial. Mais alguma só a C, ó. Vamos sempre olhar. Só a letra C, né? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Resolve o 8 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 8 fatorial vai dar 40.320. Dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? 2 vezes 1 é 2. 40.320 dividido por 2 vai dar aqui, ó, a resposta final vai ser 20.160.
Tá? Vou deixar aqui um minutinho e já vamos para a última página ali para encerrar a correção. Vamos lá, então, para a última página. Tá? E depois da correção tem as perguntas da presença, não esqueça. Ó, as 3 últimas aqui, então, para a gente terminar a correção. A número 8 está pedindo a área total do cubo. Tá? Qual é a aresta do cubo? Ó? A aresta é 8, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área do quadrado, que vai ser 8 vezes 8, que é 64. Vai pegar o 64 e vai multiplicar por 6, sempre por 6 ali. Tá? E 64 vezes 6 é 384 metros quadrados aqui, então, a resposta. Na 8. A 8 é volume do paralelepípedo. Sempre cuide para não confundir as coisas, tá? Sempre leia com calma as questões. No volume do paralelepípedo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar todo mundo, ó. Tem que fazer 15 vezes 12 vezes 8. Então, 15 vezes 12 vezes 8 vai dar 1.440 centímetros cúbicos. A resposta dá 9. E a última, que é tipo igual a 8 ali, né, que é a área total do cubo, tá? O que a gente faz na área total do cubo? Vai pegar, ó, e vai fazer a área do quadrado. Vai ser 10 vezes 10, a aresta ali é 10. 10 vezes 10 é 100. Pega o resultado, multiplica por 6. Então, a resposta final aqui vai ser o quê? 600 metros quadrados. Então, assim, ó, expliquei para vocês tudo que vai cair na aula, passei os 10 exercícios de revisão, que é simulado para a prova, assim, é mesmo nível, tá? Quem conseguiu entender, conseguir fazer, fez os 10 exercícios acertando a maioria, eu estou falando assim, não só 5, né? Porque o cara pensa assim, acertei 5. Teria sido aprovado quem acertar 5. Só quem acertar 5 tá meio que no limite ali, né? Se dá uma rateada, pode ser que não dê certo. Então, quem acertou menos, né, não acertou muitas, está com dúvida, vai estudando por essa lista, vai refazendo ela, e se as dúvidas persistirem, mês que vem aparece de novo, assiste a aula e vem trazer as dúvidas que eu vou ajudando. Tá? Mas, entendendo as listas que eu passo para vocês nas 3 matemáticas, conseguindo resolver elas, entendendo tranquilo, a prova é a mesma coisa, tá? Mesmo nível, vocês vão conseguir fazer também bem tranquilo. Vou colocar aqui então, ó, as questões da presença, tá? Número 1, número 2, enviem aqui para o e-mail, né? Sempre lembrando, se identifiquem no e-mail. Tá? Sou fulano de tal, matemática, aula da matemática 3, tá aqui a resposta, manda para lá. Não esqueçam de mandar para validar a aula de vocês, tá? Aproveitem que o conteúdo está aqui já na cabeça de vocês, já resolva e já manda isso aqui agora, tá? Porque o cara pensa, de manhã eu mando, e acaba esquecendo, quando lembra no outro dia já era, vai ter que assistir a aula de novo para pegar a presença. Então já aproveitem e já façam isso. Vou deixar aqui mais uns minutinhos aberto para todo mundo pegar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. No mais, uma boa noite para vocês. Até uma próxima aula. E qualquer coisa, é só mandar as dúvidas que eu vou ajudando.